Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos na nossa tarefa do Evangelho no Lar e para iniciarmos o trabalho, convido a todos a uma prece, uma singela prece de reflexão. E assim o fazemos, fechando os olhos, sentando de maneira confortável. Vamos então conversar com Jesus, olho no olho, e dizer a Ele: Mestre, aqui estamos. Aqui estamos frente a Ti e dispostos a fazer o que Tu imaginas de nós. Esperamos contribuir com o Teu trabalho. Esperamos contribuir com a implantação do Evangelho neste mundo que Tu governas. Mas, Mestre, sabes o quanto somos imperfeitos. Sabes Tu o quanto somos ainda falhos nas nossas forças de decisão. Sabes Tu, Mestre, o quanto ainda temos de vícios e imperfeições a corrigir nesta caminhada. E sabes que eu também não precisava estar dizendo isso, mas a humildade ao olhar-te me faz reconhecer de mim as imperfeições. E aceita, amigo mestre, este trabalhador imperfeito que quer caminhar a teu lado, quer progredir neste mundo que muito tenta, neste mundo que coloca-nos frente a frente com aquilo que ainda não aprendemos a trabalhar em nós. E exemplifica no irmão da caminhada aquilo que precisamos melhorar. Amigos, ampara-nos, auxilia-nos e ajuda-nos a conquistar a tão sonhada caminhada, tão sonhada elevação, o tão sonhado entendimento de quem somos e como devemos agir. Grato hoje e sempre, que assim seja. Meus amigos, estamos na tarefa do Evangelho no Lar. Meu nome é Renato, sou trabalhador voluntário da casa. E assim como os meus colegas de tarefa, temos aqui o compromisso de trazer um pouco de como fazer o Evangelho em casa. Evangelho este que é a porta de entrada dos amigos espirituais, amigos estes que nos amam e que buscam trazer-nos o equilíbrio no dia a dia. Vivemos num mundo atribulado, num mundo corrido, onde muitas das vezes esquecemos de conectarmos ao Pai. Então faz-se necessário que disciplinados sejamos e escolheremos um dia, um horário, um momento, reservando-o para o diálogo com a espiritualidade e a nossa família. E desta forma, no nosso lar, desligaremos todos os equipamentos eletrônicos, televisão, telefone, smartphone, notebook, tablet, rádio. Tudo aquilo que, de certa forma, tiraria a nossa atenção da proposta do estudo do Evangelho, da conversa com os amigos espirituais que ali se farão presente. E naquele instante, com tudo parado, apenas o livro em mãos e a família reunida com um copo de água, fazemos uma prece. Assim como aqui fizemos. Esta prece que atrai, que aproxima, que une-nos ao espiritual. Aberto esse trabalho, aberto esse diálogo, fazemos uso do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Obra essa trazida pelos amigos mentores, a Kardec, a fim de trazer-nos um pouco mais dos ensinamentos e da tradução, digamos assim, da interpretação, melhor dizendo, das passagens de Jesus. Irmão este, abnegado, que cuida do mundo e cuida de nós, a ponto de aqui ter reencarnado e aqui ter trazido os exemplos que tanto precisamos para o nosso progresso. Indicamos a abertura do Evangelho de forma aleatória, abrindo em qualquer trecho, a fim de que o trecho aberto possa ser ele o motivo de reflexão a nós, aos nossos familiares, encarnados, desencarnados, e os amigos que nos acompanham. E assim fazemos. Abrimos o livro de forma aleatória. Nós, no trabalho dirigido da casa, temos uma sequência. Sequência essa que devemos respeitar. Então, a sequência que nos cai é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item que nos cai é do item 5 e o item 6, reconciliação com os adversários. E aqui faremos a leitura breve de um pequeno trecho,
a fim de que ele norteie as nossas reflexões. E assim também o faremos no nosso lar, com aqueles que estão conosco. Item 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Enquanto estáis com ele, o caminho para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. E os espíritos então explicaram a Kardec esta passagem. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando então aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo. E assim, menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com indulgência à caridade, não perdoando. E aqui paramos. Vamos refletir então. Reconciliação com os adversários. Vamos trazer para hoje, porque a gente tem o costume de colocar sempre o problema no passado. A gente diz que quando algo não acontece de bom conosco, é porque o obsessor não permitiu. A gente diz que algo de bom não acontece na minha caminhada, porque tem alguém espiritualmente não encarnado, né? Um espírito não encarnado, que espiritualmente me atinge, me ofusca, não permite que a minha caminhada seja feita. Mas, por que será? Olhemos-nos para nós. Visualizemos em nós. Somos, enfim, aqueles santos que nada fazem, que tudo o que fazem é com o intuito do bem, perdoam a todas as más intenções, relevam qualquer ato que provenha de um irmão na nossa direção. Quantas ofensas ainda guardamos? Quantos mal entendimentos ainda mantemos em nós? Pior, quantas ofensas ainda fazemos? Quanto mal entendimento ainda provocamos? Aquele irmão que está caminhando comigo, que trabalha comigo, ou é da minha família, ou é um vizinho, ou é alguém a quem eu tenho algo não agradável, por que será que eu não tento reconciliar com este irmão nesta vida? Ah, mas ele não quer falar comigo, ele me xinga, ele briga comigo, mas quem sabe, talvez ele não vá te perdoar nessa existência. Mas se você nada fizer, também não vai mudar a atitude, ele vai continuar não gostando de ti e tu não gostando dele. Agora, se tu fizeres diferente, se tu propuseres uma ação diferente, na qual você chegará a ele e pedirá desculpas. Mas eu não sei o que eu fiz. Não tem problema, talvez não tenha sido nessa existência. Talvez ele lembre de fatos passados, não conscientemente, mas inconscientemente, e que fazem, então, não gostar de ti. Não é pelos teus belos olhos, pelos teus cabelos maravilhosos, cacheados, penteados, ou então pelo corpo esbelto que tu tem. Não, ele não gosta de ti porque algo espiritual nele reflete em ti o que tu fizeste. Cabe, então, na humildade que Jesus nos demonstra, apartarmos este sentimento ruim. Conversarmos com este irmão, e então, junto a ele,
pedir perdão. Ou, ao menos, tentar um diálogo com ele. Caso não seja possível, não retribua com maldade. Não retribua com falta de respeito. Retribua com silêncio. Retribua com uma prece. Comece a fazer a diferença para que então a reconciliação ocorra e que seja tu, um irmão a menos, a prejudicar a caminhada do outro. Ah, mas é ele que prejudica a minha caminhada, é ele que não me deixa progredir. Não. Se está acontecendo contigo, é porque tu és responsável pelo que te acontece. O outro é apenas uma ferramenta. O outro é apenas o obstáculo que tem no teu caminho para que tu superes, porque o problema está em ti. Ou seja, o problema está em nós. Nós somos os causadores dos nossos sofrimentos. Nós é que ofendemos, nós é que destratamos, nós é que tiramos a pessoa da nossa caminhada, e muitas vezes por uma pequena fala, por um pequeno gesto. E é isso que devemos cuidar, é isso que devemos ter, todo o entendimento possível. Vou tentar exemplificar assim como o Divaldo fez em certa palestra. Certa vez, Divaldo, falando do perdão, ele contou esta história. Uma senhora, na Bahia, muito bem arrumada, provavelmente de classe alta, se aproxima do Divaldo e diz a Divaldo. Tinha fé em Divaldo, acreditava nos espíritos que Divaldo recebia, principalmente em Joana de Ângeles, e diz a Divaldo, Divaldo, pergunta para Joana o que foi que eu fiz para esta minha filha. Era uma menina, devia ter seus 3, 4 anos. Eu não sei o que ela tem comigo, deve ser coisa de vidas anteriores. Essa menina não gosta de mim, ela sequer mamou no meu seio. Essa menina, tudo que eu falo para ela, ela desdenha de mim, ela não me dá atenção. Pergunte a Joana e veja o que Joana diz em relação a isso. E então Divaldo disse a essa irmã, minha irmã, a resposta não vem tão rápido. Assim que eu tiver contato com a Joana, eu farei a pergunta. E daqui a um mês a senhora retorne. Talvez a Joana já tenha me dito a resposta. Passado um mês, essa senhora retorna e ela volta a conversar com o Divaldo. E aí ela questiona o Divaldo, e o Divaldo diz, sim, lembro da senhora. A Joana lhe disse o seguinte, lembra-te da gravidez, quando estavas grávida deste espírito? E ela, sim, lembro-me. O que esperavas? Ah, nós esperávamos um menino. Pois então, e qual foi a sua reação quando soubesse que seria uma menina? Esta senhora ficou branca, pálida. E ela disse, mas eu só disse, puxa vida, uma menina. Pois então, minha irmã, esta sua atitude com este espírito em seu ventre causou no espírito um entendimento de que ela não era amada. E a mulher tentou se explicar para o Divaldo, dizendo assim, não, Divaldo, mas jamais deixei de amar minha filha. Eu simplesmente já tinha feito todo o enxoval azul. Eu tive que desfazer tudo e comprar tudo rosa. E o Divaldo disse, então, minha filha, tua tarefa é agora reconstruir os teus elos de amor com este espírito e explicar a ele que o teu amor não foi modificado em fato de ter vindo uma menina e não um menino. Com essa história e com a reflexão que nos fala de reconcilia-te com o teu adversário, devemos lembrar sempre que nem sempre o problema do hoje é do ontem. O problema do hoje pode ser do hoje, por uma atitude mal colocada, por uma postura mal feita, ou então por uma incapacidade de perceber que eu estava magoando a outra pessoa. Vejamos então, reflitamos sobre isso, porque esta passagem nos pede isso. E esse é o nosso Evangelho, onde nós podemos refletir sobre o assunto lido e tentar colocar na prática do nosso dia a dia a lição que Jesus nos trouxe e os Espíritos então nos constroem. Prece inicial, abertura do Evangelho, leitura do tema, reflexão sobre o tema proposto e encerramos agora com a prece final e agradecendo aos mentores pela presença de todos, fechando os nossos olhos, sentando de maneira confortável. Vamos, enfim, agradecer a oportunidade de estarmos aqui fazendo este Evangelho, recebendo em nossa casa esses irmãos, amigos, mentores que lutam conosco todos os dias, a fim de permitir que a nossa existência seja proveitosa.
que a nossa experiência física nos traga as lições necessárias para melhorarmos-nos como homens de bem. Pai, nossa gratidão por tudo que Tu nos dás. Estejamos todos em paz. Que assim seja.